Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos neste exato momento iniciando mais um programa do podcast Uma Questão de Fé, levando a palavra de Deus à sua casa, à sua família, a você que nos ouve e nos assiste neste exato momento. E desde já quero te cumprimentar com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, você que me ouve de todo o Brasil e quem, aliás, posso dizer também que até do mundo, pessoas de lá dos Estados Unidos da América também estão nos acompanhando como os meus familiares. Que Deus em Cristo possa vos abençoar em o nome do Senhor Jesus. Neste programa de hoje, nós estaremos tratando sobre vários assuntos importantes da palavra de Deus. Estaremos tratando sobre confissão de pecado, prazo para perdão e entre outros textos mais. E agora eu quero também apresentar para vocês o meu companheiro de programa, meu companheiro de ministério, presbítero Mateus Borges. A paz do Senhor, presbítero. A paz do Senhor, pastor Ricardo, a paz do Senhor a todos aqueles que neste momento nos acompanham, você que está nos acompanhando pelo YouTube, também pelas outras redes sociais, você que vai assistir depois esse vídeo, eu quero saudar vocês com a santa e amada paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, nós, juntamente com o pastor Ricardo, falaremos um pouco aqui de doutrinas bíblicas, né? Sabemos bem, né, pastor Ricardo, que existem 3 tipos de doutrinas. Essas, a doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina dos demônios. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, e o pastor vai trazer algumas coisas aqui bem interessantes em relação a umas coisinhas aí que algumas pessoas colocam como doutrina, mas que na verdade não são. Então, eu saúdo vocês com a paz do Senhor e espero que vocês estejam de grande proveito este programa e que vocês possam ser enriquecidos da graça e do conhecimento do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Como o presbítero Mateus Borges acabou de nos dizer, eu sou o pastor Ricardo Gomes, dirigente de congregação, e estamos aqui para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. E quero já dizer para você, Deus tem algo espetacular para nós, enquanto aqui na terra nós estamos vivendo. Há, durante toda essa nossa trajetória de vida, maneiras de servir maneiras melhores de servirmos a Deus, não é? Não é vivendo de vã maneira, né? De qualquer maneira, mas sim vivemos a plenitude do Evangelho. Vivendo desta maneira, nós alegramos o coração de Deus e, lógico, atraímos bênçãos celestiais para as nossas vidas. Hoje, nós estaremos tratando sobre doutrina de Deus, doutrina dos homens e doutrinas dos demônios. Você sabe a respeito de alguma coisa? Deixa aí nos comentários. Você tem alguma dúvida a respeito? Comente aí, deixa a sua dúvida, que em algum outro programa, certamente nós estaremos trazendo como pauta de uma programação aqui. Este é o podcast Uma Questão de Fé. Por quê? Porque viver plenamente o Evangelho de Deus é uma escolha sua, é uma questão de fé. Presbítero Mateus, este tema que nós escolhemos aqui hoje, ele é um tema muito importante, principalmente para a igreja atual. Porque desde um princípio nós vemos aí um conflito entre essas doutrinas. Entre a doutrina de Deus, a doutrina dos homens e, lógico, a doutrina dos demônios. Este tema deve ser, na atualidade, discutido, trago para dentro da igreja, para nós podermos ensinar os membros da nossa igreja? Pastor, com certeza. É um tema que já é antigo. Paulo, quando nós olhamos para quase todas as cartas que Paulo escreveu às igrejas, nós vemos que Paulo estava combatendo Sim. doutrinas humanas que estavam Sim. sendo colocadas ali. Em contrapartida, Paulo havia tido um trabalho árduo para ministrar naquelas igrejas, para ensinar aquelas igrejas, e quase sempre quando Paulo virava as costas, a exemplo da igreja de Gálatas, Sim. algumas outras doutrinas eram colocadas. Então, é algo que já é antigo, começou no início da igreja, mas é algo que se estende até os dias de hoje. Então, assim, é uma importância muito grande. Até porque, pastor Ricardo, quando se fala de doutrina, a doutrina é aquela regra que rege a vida do homem para com Deus. E quando se fala de doutrina de demônios, que as pessoas começam a seguir essas doutrinas de demônios, automaticamente significa que são mais pessoas indo de encontro ao inferno, à condenação das suas almas.
Quando se fala de doutrina de Deus, muitas coisas são julgos, objetos colocados à frente, de certa maneira, para impedir que o homem chegue certamente a Deus. Então, pense que se é um assunto que a gente não tratar, se é algo dessa magnitude e importância a gente não tratar, mais e mais pessoas a cada dia estão acreditando em falsos profetas, em falsos mestres, doutrinas de demônios, são seitas, heresias, falsas igrejas que estão a cada dia mais crescendo, porque muitas vezes pessoas como nós nos calamos. E nós não podemos nos calar, porque enquanto os homens de Deus se calam, aqueles que se transvestem de homem de Deus estão fazendo um barulho gigantesco, não é isso? Então, enquanto o verdadeiro servo de Deus se mantém em silêncio, aqueles que foram enviados pelo inimigo ou estão ensinando doutrinas de demônios estão fazendo um barulho gigantesco. E isso vai contaminando a igreja atual, os membros atuais, não é isso? Os servos fiéis do Senhor. Porque não é porque nós estamos dentro da instituição, porque nós estamos dentro da igreja, dentro do reino, que todos estão sendo bem instruídos. Eu conheço pessoas que estão 30 a 40 anos dentro da igreja, mas é apenas uma pessoa de fé. Instruções bíblicas, não é? Fundamento bíblico, não tem. A pessoa ora, crê que vai para o céu, e se Jesus voltar, de fato, esta pessoa irá para o céu. Mas a instrução bíblica deve ser ensinada dentro da igreja, em cima dos nossos púlpitos, para que as pessoas, quando saiam de dentro do templo e voltem para suas casas, elas saiam bem instruídas, não é isso? As Sagradas Escrituras vai dizer que o povo perece ou pode perecer por falta de conhecimento, exatamente, de uma verdadeira doutrina, de um verdadeiro ensino. Não é verdade, presbítero? Quando nós analisamos essa situação em relação a pessoas que são, de fato, são pessoas de fé, pessoas idôneas, mas que não tiveram na base da sua fé o alicerce ali das escrituras, de buscar o ensino, de fazer um curso, a gente sabe muito bem, nem todo mundo tem a oportunidade de fazer um curso de teologia, não tem a oportunidade de conhecer um pouco mais as escrituras. Hoje, com o advento da internet, todos aí conseguem ter acesso a bons livros, a bons teólogos, né? Teólogos antigos, teólogos contemporâneos, né? Sim. Pessoas excelentes aí que estão trazendo coisas boas, realmente, de fato, da teologia para nós, né? Mas essas pessoas cresceram na sua fé, e pessoas muito antigas também, né? Pessoas mais velhas, não tiveram o advento da internet, não tiveram a condição de, no início da sua fé, pesquisar sobre o que era salvação, pesquisar sobre o que era doutrina, o que era certo, o que era errado. E aí, infelizmente, pastor, o que eu vejo? Eu quero até fazer essa pergunta para o senhor. Eu acredito que o senhor já deve ter visto isso também. Pessoas que, com um coração cheio de fé, pessoas que eram aplicadas na obra de Deus, mas que acabaram se desviando até mesmo para as seitas, porque como não tinha base na sua fé, e Jesus disse para aquele povo e para os seus discípulos: olha, o homem que constrói a sua casa na areia, o que acontece? Vem os ventos, vem a chuva, e infelizmente aquela casa vai cair. Mas aquele que edificou sobre a rocha, e Jesus está falando que ele é a rocha, né? Que ele é a palavra que edifica. E quando não se constrói a sua vida cristã de fato nas escrituras, o que acontece? Meus irmãos, nós cristãos, e aí que fique aí registrado, nós somos muito sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Nós gostamos de louvores, nós Sim. gostamos de pregações. Então, infelizmente, aparecem diversos aí, e diversas também, vamos falar que também tem, né? Com algumas conversinhas aí, infelizmente, pegam essas pessoas que são cheias de fé, que são pessoas idôneas, e levam essas pessoas para outros lugares. A pessoa estava numa igreja séria, de fato, aí sai, vai para um lugar que não tem seriedade nenhuma com as escrituras, porque acreditou no líder ou na líder daquele lugar, por infelizmente não ter a base sólida e estruturada nas Sagradas Escrituras. Eu acredito que o senhor já tenha visto isso também, né? Sim, e isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Porque, infelizmente, ou erroneamente,
Eu já vi até alguns companheiros de ministério, Obreiros, né? obreiros de ministério, é, e até dirigentes de ministérios, tá? De congregações, de igrejas formadas já, conversando uns com os outros, e até conversando comigo alguma vez, e um deles falou assim, e isso eu guardei para mim. É, fulano de tal, certo irmão ou certa irmã, saiu da igreja, né, da igreja, o templo Sim. ali, aquela congregação, aquela igreja local ali, saiu e foi para uma igreja assim, assim, assado. Né? Saiu do meio de nós e foi para outro caminho. Ah, eu não me preocupo com isso não. Né? Eu não me preocupo com isso não, porque se saiu, Deus envia outro. Ei, calma, não é bem assim que funciona. Não é bem Fichinha, assim. né? Sai numa ficha, entra em outra, Não tá é bom. bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Nós sabemos que são as pessoas que escolhem onde querem congregar, não é isso? São as pessoas que escolhem onde querem congregar. Mas aquele pastor que ele perde, entre aspas, um membro, um congregante, não é isso? Um irmão de fé, e ele saiu da sua denominação, ele tem que ter a ciência do porquê este membro está saindo da denominação aonde ele está. Primeira causa, primeiro ponto importante. Essa pessoa está saindo da sua congregação e indo para outra congregação que professa a mesma fé, que tem o mesmo ensinamento, que tem a mesma visão de reino, ou essa pessoa está desviando-se do caminho da verdade. Isso é que nós temos que entender. Exemplo, eu estou dirigindo uma congregação de uma determinada igreja, Assembleia de Deus, ministério tal. Aí o Senhor está dirigindo do mesmo ministério. É a mesma congregação. Você está me entendendo? Sim. É a congregação do mesmo ministério. Então ela está saindo daqui porque ficou distante para a casa dela, ou ela mudou de casa e está indo congregar com o Senhor. Eu ficarei maior feliz. É para a comunidade deste membro. Agora, exemplo, essa pessoa deixou de professar a fé cristã e agora foi atraída por uma outra fé. Você está me entendendo? Por um outro conceito, por um outro caminho. Aí eu tenho sim que me preocupar. Isso é preocupante. Por que nós falamos que isso é preocupante? Exemplo, uma pessoa deixa de ser cristã, evangélica, cristã, protestante, e de repente volta ao catolicismo, ou à feitiçaria, ou ao bandismo, você tá entendendo? Ou ao judaísmo, entre outros. Isso é preocupante. Por quê? Porque para que eu deixe os sagrados ensinamentos da fé cristã protestante e passe agora a professar outra fé, eu estou negando aquela fé no qual eu estava exercendo. Então, isto é preocupante, tá? Ninguém pode andar como ovelha sem pastor. As Sagradas Escrituras diz que Jesus juntou todos nós. Isso é muito interessante, pastor, este ponto que você colocou. Mas pode concluir, depois eu vou fazer uma... Então, sabe por quê? Porque eu vejo, quando eu olho para a parábola do semeador, eu acho algo ali interessante. Jesus contando essa parábola, ele vai dizer o seguinte, olha, um semeador saiu a semear, né? Então ele saiu para brincar? Ele saiu só para caminhar? Ele tinha um objetivo, né? Ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão, ele tinha um dever, ele tinha um compromisso, não é isso? Ele tinha um trabalho a fazer, não era isso? Então, qual era a sua missão? Qual era a sua função? Qual era o seu trabalho? Qual era a sua obrigação? Era semear. Então, ele saiu para semear, né? O que é um semeador? Um semeador é um plantador, não é isso? Então, Jesus contando diz, olha, que o semeador saiu para fazer aquilo que é de ofício, semear, né? E quando ele sai para semear, antes de chegar na terra que ele queria semear, aconteceu alguma coisa com a sua sacola que algumas sementes caíram. E ele vai dizer que esta semente, umas caíram em boa terra, outras caíram no meio dos pedregais, outra no meio dos espinhos e outra à beira do caminho. Não foi isso? A que caiu no meio do pedregais, no meio dos espinhos e na beira do caminho, ela não prevaleceu. Umas foram sufocadas, outras foram queimadas pelo sol, né? Outras não encontrando boa terra. Quando o vento chegou, ela caiu. Mas aqui caiu em boa terra, essa frutificou, cresceu, né? E deu seus frutos 100% na sua estação própria.
Não foi isso? Não foi assim que Jesus contou? Então vamos lá. A semente é a semente do evangelho. A terra é a terra do coração do pecador. Então, a semente lançada, que é a palavra, ela vai cair em alguém que já está pronto, esperando a palavra de salvação. Outros que ainda está como à beira do caminho, rachado, tá ressecado. Outros está com o coração como se fosse pedregais, não vai aceitar a semente de jeito nenhum. E outros vai receber a semente e vai ficar ali naquela superfície. Então, quando vir o calor do sol, vai queimá-la e vai impossibilitar que essa semente germine, cresça e este, que deveria ser um novo crente, venha frutificar para o Senhor. Então, o que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Simples. É que dentro da igreja nós temos esses diferentes públicos. Aquele que já recebeu a boa semente porque é terra boa, já está uma terra saudável. Então ele já vai receber, automaticamente já vai germinar aquela palavra e já vai frutificar. É aquele que você vai olhar assim e falar, nossa, esse irmão chegou e já é uma bênção. Isso. Você está entendendo? Esse já está pronto. Outros, você vai ter um trabalho um pouco maior, porque ele está com o coração duro, com o coração de pedra, então você vai ter que esmiuçar aquela pedra ali, e isso vai levar tempo. E eu vejo alguns companheiros de ministério sofrendo com isso. Nossa, eu oro tanto pelo aquele irmão, eu ensino tanto aquela irmã, tá entendendo? E olha, e não quebra o coração de jeito nenhum. Calma, é que isso aí requer um tempo determinado. É a palavra sendo ministrada culto após culto, e assim este vai se transformando, a palavra de Deus vai transformando, a palavra de Deus vai libertando, e daqui a pouco a terra que era, na verdade, estava cheia de pedregulhos, agora se tornará uma terra boa. Arada, né? Exatamente. Exatamente. E assim passará a dar frutos para o reino de Deus. A parábola do semeador está acontecendo hoje nas nossas denominações, e nós temos que estar com os olhos da fé abertos e atentos para poder perceber quem está em cada situação, para que nós possamos dar o tratamento espiritual apropriado para cada crente. Sabe o que é isso? Isso é teologia. Sabe o que é isso? É doutrina de Deus. Sabe o que é isso? É doutrina do reino. Ah, pastor, quer dizer que não tem ninguém perfeito na igreja. Não, não, até que por quê? É até engraçado, de fato é engraçado. Pessoas que acham que eu já tive a oportunidade de evangelizar umas pessoas, né? Sim. Até mesmo pessoas próximas, né? E aí a gente escuta muito isso, né? Ah, não, quando eu estiver pronto, é porque eu preciso estar pronto, né? Para largar isso, para parar de fazer aquilo. E só quando eu estiver pronto, eu falo, mas quem quer dizer que quem está na igreja está pronto para alguma coisa? Exato. Vamos lá. Tem um conceito muito incompreendido por nós cristãos, ou por uma grande parte da cristandade, que é: quando eu estiver pronto, eu vou fazer. Quando eu estiver pronto, eu irei. Quando eu estarei pronto, eu tomarei a minha decisão. Não é assim que as Sagradas Escrituras ensinam. Não é isso? Jesus, conversando com seus discípulos, ele disse o seguinte: eu vim aos doentes e perdidos da casa de Israel. Ou seja, eu vim para libertar, para curar e para salvar aquele que se havia perdido. Então Jesus veio buscar os que estão perdidos, tirar das trevas para trazer para a sua maravilhosa luz. Então, a partir do momento que nós estivermos em condição de perfeição, aí nós não estaremos mais aqui. O Senhor Jesus haverá de nos arrebatar. Exatamente. Então, a igreja, né, a igreja de Deus aqui na terra, ela é como se fosse um hospital, aonde alguns estão prestes a ter alta, e outros que estão no quarto, e outros que estão na UTI. E cada um está recebendo o seu determinado tratamento. E acrescentando até mais, pastor, que esse hospital, que simboliza a igreja, né, nesse hospital, é um hospital de exército. É um hospital no meio da batalha. Sim. Sabe, quando vem chegando um ferido, aí o pessoal já vai correndo e ajuda, e vai sendo tratado, e aí o outro sai de lá, vai lutar, aí às vezes machuca e volta. Sim. E simboliza esse hospital.
Ou E seja, isso é interessante. são guerreiros que foram atingidos ou estão sendo atingidos pelo inimigo, mas que desejam estar em Chegar são e de prontidão para guerrear em defesa do evangelho de glória. Cristo. Você é um dele. Você é um dele. E É, certamente Deus vai te dar a força que você necessita ter para vencer as batalhas espirituais do dia a dia. glória Acredite, a meu irmão, Deus. Deus está contigo. Pastor, Aleluia. aproveitando, eu estava falando em relação à preocupação que causa, né? Da Sim, questão dessa saída, deste membro, sim, dessa pessoa que às vezes até larga a sua fé, né? E quando a gente fala de doutrina, cai um pouco nessa questão. Por quê? Hoje, em vez de nós vermos as pessoas se desviando para ir para o mundão lá, para pecar à vontade, ou até mesmo indo para participar de outras religiões, nós vemos que a pessoa fala assim, não, eu não me desviei, não, eu mudei para uma igreja. Aí você até fala, não, amém, né? Tá lá na igreja. sim. Só que quando você vai ver a igreja, Não é igreja. não é igreja, é tudo menos igreja. E para mim acaba sendo mais preocupante isso, porque quando a pessoa larga o evangelho e vai, sei lá, para o hinduísmo, Sim, aquela pessoa que já desfrutou da presença de Deus, ela vai sentir no seu coração que ela está errada ali. sim, Ela vai sentir falta, se ela não quiser mesmo, ela não vai aceitar o perdão de Deus e vai voltar atrás. Mas a pessoa que ela está dentro de uma falsa igreja é muito mais preocupante, porque lá dentro ela vai estar com as vendas nos olhos tapados, achando que está tudo certo. E, infelizmente, meus irmãos, o que nós vemos de pregações de igrejas que estão levando pessoas para o inferno com falsas doutrinas, com heresias de perdição. E o Senhor Jesus falou assim: olha, estreito, né, é o caminho que leva para o céu. para o céu E estreito. larga é a porta. Conduz a Quando se perdição. fala estreito, a gente sabe que é o quê? Que é um lugar apertado. Sim, Automaticamente que é um lugar apertado é difícil, lugares de né? dificuldade. Eu não sei se vocês já passaram por isso, acredito que muitas pessoas que nos acompanham aí já passou por isso, que a mãe pegava o ônibus assim e não tinha o dinheiro para pagar a passagem da gente, né? A gente já tava um cavalão velho já e a mãe falava assim: passa por debaixo aí da catraca. Aí o cobrador deixava. Aí a gente ia, entrava debaixo da catraca, se matava lá para passar, mas conseguia passar. E era muito difícil aquilo. Mas quando Jesus fala de que é estreito, eu só, claro, meus irmãos, trazendo para que os irmãos entendam o que nós estamos querendo dizer, que é difícil realmente. Aí o camarada chega na igreja lá e fala: pastor, eu posso fazer isso? Pode. Pastor, isso aí não tem problema. Não, não tem problema não. Ah, eu posso namorar com a pessoa, né, igual eu, vocês já estão entendendo o que eu estou falando? Pode, não tem problema nenhum. Davi e Jonathan também era assim. Meus irmãos, é umas coisas que antigamente a gente via que muitas pessoas que elas estavam professando outro tipo de fé, ou elas seguiam qualquer outro tipo de ideologia sexual, religiosa, qualquer que fosse, ela respeitava o cristão. Ela falava assim, Sim, não, ele quer ser crente, ele é crente lá, e eu vivo a minha vida aqui, e tá tudo certo. Agora não, pega textos bíblicos para querer ali se justificar aquilo que está fazendo. Aí permanece no erro, cria-se novas igrejas, sim, entre aspas, porque não é igreja, sim. onde tudo é liberal, onde tudo pode. Então, Jesus disse para que o caminho é estreito, sendo que hoje tem igrejas que tudo pode. Essa é a reflexão para vocês aqui. Olha, presbítero Mateus, essa preocupação sua, infelizmente, ela é real. Ela é real, de fato isso está acontecendo, mas nós temos que nos apegar no que disse Jesus, não é? Quando chega lá em Apocalipse, tem um texto que diz o seguinte: quem tem ouvidos, Ouça. ouça. Não é isso? O que o Espírito diz à igreja. Naquele contexto, às igrejas, não é? As 7 igrejas da Ásia. Mas quando nós voltamos lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, né, 10 adiante, né? 10 adiante ali. Mas quando chega precisamente no versículo de número 13 ali, Jesus vai dar um alerta muito grande que o senhor já deu uma pinceladinha hoje aqui. Ele vai dizer o seguinte, olha, entrai pela porta estreita.
Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entrarão ou entram por ela. Aí ele pega e vai dizer o seguinte: olha, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Né? Serão poucos que vão encontrar. É em texto como esse que eu tento me apegar. Porque, vamos lá, tem igrejas que surgiram de repente, e quando nós vamos analisar, buscar, né, a sua criação, a respeito de como surgiu, nós não encontramos quase nada. Tem igrejas, né, aliás, tem portas largas aí, travestidas de igrejas. Como se fosse uma sociedade secreta, né, pastor? Exato. Surgiu do nada, já está grande, já tem 500 membros, já tem coisas ali que você fala assim, nossa, mas como conseguiu essa igreja? Vamos lá, ó. Exemplo. Tem aparência de igreja, placa de igreja, até se vestem como crentes. Mas quando você vai olhar, não é igreja. Vamos falar da maior igreja pentecostal do Brasil, Assembleia de Deus? É um dos nomes mais utilizados no Brasil e até no mundo hoje em dia. Assembleia de Deus. Aí vai divergir os ministérios. Né? Mas a primeira Assembleia de Deus no Brasil é a do Ministério do Belém e, na sequência, o Ministério de Madureira. Não é isso? Mas vamos lá. Tem muitas que surgiram agora há pouco, que tem nome de assembleia, tem script de assembleia, bancos de assembleia, roupa de assembleia, mas quando você vai olhar a doutrina, nada tem de assembleia. Tem só as características visíveis, mas as características espirituais não tem. Sabe o que isso significa? É que naquele grande dia, essa aí não será a igreja que Jesus Cristo virá buscar. Porque Jesus disse: estreita é a porta e apertado o caminho. Quando Jesus diz isso, não é que tem uma porta miudinha que só vai entrar o magricelo. Não, não é isso não. Quando ele está falando de porta pequena e de apertar o caminho, ele está falando das dificuldades que é para estar de acordo com o reino de Deus. Tá? Vamos lá. Para que eu possa estar na igreja ou ser parte da igreja que Cristo virá buscar, eu tenho que haver em mim uma decisão de renúncia. Se não haver em mim renúncia, eu não faço parte da igreja. Se não houver em mim mudança de vida, eu não sou igreja. Se não houver em mim uma conversão, que é mudança de rota, eu não sou igreja. Jesus ele deixou claro, né? Para aquela multidão, ele falou: quem quiser vir após mim, negue-se e faça mais o quê? Tome a sua cruz, siga-me. Agora, quando ele fala negue-se a si mesmo, não é você chegar, olhar para o espelho e falar assim, eu não te aceito. Não é isso que Jesus está dizendo Meu ali. nome não é mais Mateus. O meu nome, isso, exato. O meu nome não é mais Mateus, meu nome não é mais Ricardo, meu nome não é mais João, não é mais Bárbara, não é mais Maria. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, negue-se a si mesmo, ele está falando do homem caído, do homem pecaminoso, na humanidade que está enraizada pelo pecado, que foi contaminada pelo pecado. Então ele está dizendo assim, ó, você tem que negar esta natureza, dizendo assim, olha, eu não vou mais ser escravo do pecado, escravo dos desejos da carne, tá entendendo? Das obras da carne que me conduz à perdição, que me conduz à morte eterna, que me conduzirá às trevas interiores e que não permitirá ou não me permitirá de estar próximo do Criador dos céus e da terra, que virá em breve buscar uma igreja santa, imaculada, sem mancha. É isso que Jesus quer dizer nesse texto aí. E negar a si mesmo também, pastor, eu vejo que existe uma aplicação que nós podemos fazer todos os dias. O cristão, quando ele
deseja fazer a vontade de Deus, ele deseja fazer algo para Deus e servir a Deus, a todo momento, principalmente quando nós falamos de planos, de projetos, de conquistas e qualquer coisa que você almeje realizar, a todo dia, a todo momento vai vir a nossa vontade e vai falar assim, ó, faz isso, Sim, toma essa decisão, anda por aqui. E aí eu acho muito interessante, porque essa palavra a gente pode também utilizar para isso, né, pastor? Nessa sim, questão dessa aplicação de dizer assim, não, ó, eu, Mateus, queria tomar essa decisão aqui. Eu queria andar por ali porque para mim é mais fácil, para mim eu acho que vai ser mais tranquilo. Mas quando a gente nega a si mesmo e a gente pergunta para o Senhor, Senhor, é por aqui mesmo que devo andar? E o Senhor fala, não, é por ali. Não, mas Senhor, é difícil ali. Não, vai por ali. E aí lá no final, dá certo. Eu entendo também muito essa questão de, a todo momento da nossa vida, a gente negar as nossas escolhas para fazer a vontade de Deus. Isso é tremendo, meus irmãos, é tremendo demais. Não é fácil. O pastor deixou bem claro que é estreito o caminho pela dificuldade. E a gente sabe que é difícil. Ninguém está aqui julgando e falando assim, não, você é um infeliz, você é o pior de todos. Não, porque Paulo ele falava, eu sou o pior dos pecadores. Ele deixava bem claro, eu sou o pior, mas eu estou aqui lutando todo dia. Ó, em vida aqui é lucro. Eu isso. continuo aqui pregando a palavra de Deus, mas se eu morrer também, para mim vai ser ganho, porque eu vou estar com ele. Né? Então a nossa vida tem que ser assim. É difícil, é sofrida muitas vezes, mas que nós entendamos que enquanto nós estivermos aqui, nós consigamos correr, né? Essa corrida que Paulo fala, sempre dá faz esse exemplo de corrida, porque a nossa vida é uma corrida, mas Paulo deixa claro que não é uma corrida, aquele que chegar primeiro vence, não. Todos nós vamos chegar. É uma corrida de resistência, é uma maratona. Então você vê que seu irmão tá correndo aí, mancando aí, ó, passa correndo por ele, pega o braço dele aí, puxa ele, corre junto com ele, coloca ele para frente aí, ajuda ele, porque não se trata de quem chega primeiro, se trata de quem chega. E em nome de Jesus, você, sua família, seus amigos, seus conhecidos vão chegar lá. Louvado Eu seja creio. o nome do Senhor. Olha, quando o senhor discursava, eu achei interessante porque o senhor me trouxe um verso bíblico no coração aqui na minha mente. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer algo que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Eu gosto dessa afirmação ou deste ensinamento. Quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Sabe o que ele está dizendo aí na entrelinhas? É que o Espírito Santo está diariamente falando conosco, nos instruindo, nos guiando, nos ajudando. Ou seja, nas nossas decisões, nós sentimos dentro do nosso interior, né, ou ouvimos dentro do nosso interior algo ou alguém dizendo o que é certo ou qual decisão nós tomarmos. Esta voz aí, no coração do crente, na mente do crente, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, quando nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós não devemos endurecer o coração. Né? As Sagradas Escrituras vai dizer que se nós tivermos dúvida de algo, é melhor que não faça. Ou seja, espere ouvir a voz do Espírito Santo para que você possa tomar a maior ou mais perfeita decisão. Não é isso? A mais assertiva decisão. E certamente o Senhor te guiará nessa escolha. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pastor, vamos lá. Falando, já estamos falando sobre doutrina. Sim, Falamos aqui da importância da doutrina e da questão que nos preocupa quando as pessoas utilizam certos tipos de, de doutrinas e acabam largando costumes e acabam largando a verdadeira palavra de Deus. sim, Falando sobre doutrinas de demônios, que a gente quer entrar aqui um pouco também sobre doutrinas de demônios, nós vemos hoje diversas religiões espalhadas pelo mundo, sim, certo? E aí, a gente até fez um corte aqui de um outro vídeo que a gente já publicou, né? Que a gente falou lá sobre a importância do ensino bíblico nas sim, igrejas,
Foi muito interessante aqui o papo, que deu mais de 2 horas aqui de conversa, foi muito Sim. interessante. Acompanha, acessa o canal aí depois e vocês procuram o vídeo lá, tá bem interessante. E nós falamos sobre será que todo o caminho levaria a Deus, toda religião levará a Deus, e isso está incluído na doutrina de demônio. Porque, infelizmente, meus irmãos, muitas e muitas religiões e seitas que existem hoje são frutos de doutrinas de demônio. E aí tem um versículo muito interessante que o Paulo vai escrever, e ele vai dizer assim, ó, se eu mesmo, Paulo está dizendo assim, ó, se eu mesmo voltar aqui depois e pregar outro evangelho, ou se até um anjo descer do céu e anunciar o outro evangelho, Paulo fala, tenha isso por anátema, Sim. tenha isso por maldição. Ou seja, não aceito, não é o evangelho verdadeiro que eu já preguei a vocês. Só, pastor, o que acontece? Hoje nós vemos várias religiões que, quando nós vamos perguntar, como que surgiu a sua religião? Aí a pessoa olha pra gente e fala assim, não, veio um anjo e falou isso. Aí você vai lá na outra, uma religião que é uma das maiores que tem na África e no Oriente Médio. Ah, como que formou a sua religião? Não, veio um anjo. Apareceu esse anjo ao profeta e disse isso. Ah, mas já existia o evangelho? Já existia. Não, mas o que importa pra gente é o anjo que falou. Pastor, o que você acha sobre isso? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque hoje, nos nossos dias, o que tem, meus irmãos, de profeta vendo anjo aí, o que tem de profeta vendo anjo e fazendo umas coisas meio doidas, sabe? Ó, chegou um anjo aqui atrás agora, ó. Tá com a espada aqui, já viu? Infelizmente já. Então, o que você acha sobre isso, pastor? Olha, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer algo a respeito dos anjos. Ele vai dizer que os anjos são espíritos ministradores. Não é isso? Então vamos lá. Eles não são espíritos. Aí é difícil me concentrar, Jesus. Eles não são espíritos doutrinadores. Eles são espíritos ministradores. O que é ministrar? O que é ministrar? Ministrar é trazer mensagem. Isso. Tá? Então é trazer mensagem, é entregar mensagem. Vamos lá. Quando nós estamos no culto, na igreja, e nós falamos, olha, está aqui o pregador ou o ministrador, o que que ele é? Ele é o entregador da mensagem. É o que significa a palavra anjo, né? Exatamente. Mensageiro. Mensageiro, tá? Então, ou seja, isso significa que ele recebeu a mensagem e ele precisa agora transmitir ou entregar esta mensagem. Anjo não cria mensagem própria, tá? Ele não cria mensagem própria. Não. Ele apenas ministra o que recebeu. Por isso, espíritos ministradores. E a gente vê isso aí em toda a Bíblia, né, pastor? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê ali Daniel, né, recebendo ali o anjo. A gente olha até mesmo no Novo Testamento, a exemplo de Maria, que recebe a visita do anjo Gabriel e anunciou que dela nasceria o Salvador. E o que acontece? São todas mensagens partindo de um contexto, mensagens entregues do anjo, né, de Deus, pelo próprio anjo. Então, o anjo vai entregar a mensagem de Deus para aquela pessoa. O anjo não chegou lá em Maria e disse, Maria, ó, agora a nova religião é essa aqui, ó. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, Maria, ele chegou e anunciou, ó, de ti vai nascer o Salvador. Ah, que Salvador é esse? O que é isso? Não, você conhece a história. Exato. Já é uma história antiga. Né? Deus já escolheu o teu povo há muito tempo e agora Deus está te escolhendo para ser a mãe do Salvador. Então, é isso. Né, pastor? É isso que se trata, né? Então, meus queridos irmãos, quando você vê alguém chegando e dizendo assim, olha, eu criei esta religião porque o anjo me apareceu e me determinou a criar e me disse isso, negativo. Misericórdia. Queima ele, Jesus. Não, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A Bíblia é a única nossa regra de fé e prática. Então, os anjos são espíritos ministradores. E o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, que eles são enviados
para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, Isso. o Senhor envia eles são serviçais de Deus, e eles são enviados para nos entregar a mensagem de Deus, para que nós possamos viver de maneira plena, ao ponto de não perdermos, mas sim alcançarmos, por justiça, por graça de Deus, através do sacrifício de Jesus, a salvação. Salvação. Você pode dar um glória a Deus onde você está Glória a aí? Deus. Louvado seja o Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. E é bem interessante utilizar, né, pastor? É a salvação que salvação é. Já está estabelecida. O anjo não vai chegar em você e vai falar assim, não, para você ser salvo agora, tem que fazer isso e isso. Não. Jamais, viu? Não aceito. Você já sabe que Jesus Cristo é o único caminho, verdade Glória a e Deus. vida, Glória a e Deus. ninguém vem ao Pai senão por ele. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo Jesus. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos basta, porque ele é o próprio caminho e a própria salvação. Eita, Aleluia. glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Agora, pastor, não sei se o senhor quer acrescentar mais sobre a doutrina de demônios ou a gente já pode passar para a doutrina de homens. Se o senhor quiser acrescentar mais, Eu quero deixar algo aqui importante, porque as pessoas fazem algumas confusões a respeito da doutrina de demônios, acaba confundindo ela com a doutrina dos dos homens. homens. Né? E a doutrina dos homens é totalmente à parte da doutrina de demônio. Sim. O que é que os demônios fazem com a sua doutrina? Qual a função da doutrina dos demônios? O que é doutrina? Doutrina é ensino. E Tá? Doutrina é ensino. Tá? Então, o que é que o demônio tenta ensinar? Né? Porque a doutrina dele é totalmente falsa. Primeira coisa que a doutrina de demônio faz, ela se transveste ou se reveste, né, de verdadeira. da verdadeira. Tá? Por quê? Porque como ele não tem poder de criação, ele tem poder de imitação. Ele imita as coisas de Deus. Exatamente. Você que está me assistindo nesse exato momento, que está me ouvindo nesse exato momento, você está prestando atenção nisso? Assim como Satanás, já que Satanás não tem o poder de criação, ele tem o poder de quê, presbítero? De imitar. De imitação. Exatamente. Então ele não pode criar nada, então ele vai imitar algo. Deus cria o jardim do Éden para o homem habitar e visita o homem para ter um relacionamento. Satanás agora vai tentar o homem, usando da mentira como verdade para enganar o homem. Você está entendendo? Ou seja, ele tem poder de criação, ele tem poder de imitação. Então tome cuidado. Tome cuidado. Tem coisas que vêm travestida de honestidade, mas é perversidade. Tem coisas que vêm travestidas de santidades, mas são totalmente pecaminosas. Tem coisas que vêm travestidas de santidade, mas na verdade são perdição. Salomão, ele vai escrever e ele diz o seguinte, Provérbios 16, se não me falha a memória, ele vai dizer o seguinte, há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles conduz à perdição, à destruição. Sabe o que é isso? É caminhos travestidos de verdadeiros. São artimanhas de Satanás. Então, a doutrina do demônio sempre vai tentar te enganar. É aquela estratégia que ele usa. Isso não tem nada a ver, isso não é pecado, isso é do tempo antigo, isso é da época passada, isso é do século passado. Sim. Mas quando você vai analisar tudo aquilo ali, é como Jesus disse, que um abismo vai chamando outro abismo e daqui a pouco você está no mais profundo de todos. Então abra o olho. A doutrina de demônios está aí e não enxerga ela quem não quer. Coisa interessante também, pastor, sobre isso que o senhor falou, contribuindo, é claro. Uma coisa muito interessante também, que às vezes esses caminhos, a pessoa olha e fala, ué, mas está dando certo, deve ser de Deus. Eu estou ganhando dinheiro fazendo isso aqui,
Não, mas não tem nada mais, não tem nada a ver. Eu tô levando um negocinho aqui, mas ninguém tá percebendo, eu tô ganhando. Tá dando certo. Qual que é o jeito certo de fazer? Não, o jeito certo de fazer é isso, isso e isso. Mas eu faço assim, ó, dá certo. Meus irmãos, isso é Cuidado, doutrina hein, de meus irmãos? demônio. Quando nós vamos lá para a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, e o apóstolo Paulo, quando vai falar para Timóteo, ele dá bons ensinamentos ao jovem Timóteo. Dá bons ensinamentos ao jovem Timóteo. E quando ele vai ensinar Timóteo, quando chega no capítulo 4 da primeira epístola, ele escreve a Timóteo, ele vai dizer o seguinte, olha, capítulo 4, versículo, acho que é versículo 1º em diante, ele vai dizer o seguinte, olha, mas o Espírito expressamente diz, aqui é o Espírito de Deus. Ele está dizendo que o Espírito de Deus está ali alertando. Está dizendo, olha, Timóteo, o que eu vou te dizer agora não é de mim mesmo. Foi o Espírito de Deus que me revelou. Uhum. Foi o Espírito de Deus que me disse. Foi o Espírito de Certo. Deus que me ensinou. Foi o Espírito de Deus que me instruiu. Uhum. Perdão. Então, quando ele vai dizer assim, olha, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ou seja, quando estiver bem próximo da vinda de Jesus, apostatarão alguns da fé. Agora, olha o porquê que muitos se apostatarão da fé. Porque estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eita. Ou seja, então, estes falsos mestres, que são travestidos de bons mestres, porque ninguém vai chegar e dizer assim, olha, eu tô aqui só por dinheiro, hein? Eu tô aqui só por fama, hein? Eu tô aqui só por seguidores, hein? Não, ninguém vai dizer Então isso. quer dizer que, pastor, que é aqueles camaradas que têm um monte de seguidor, que são honrados em algumas igrejas. Sim, Esse daí, né, que você tá falando? exata. Isso não significa que não é todos Não, não. que têm grandes seguidores, não. Não. Existem muitos homens de Deus, Sim, muitas sim. mulheres de Deus, homens que de fato foram chamados, e esta fama é consequência Do da seu sua trabalho, né? trajetória de vida cristã, não é? Que estão nos conceitos da fé, nos princípios da fé. Isso é consequência. Jesus mesmo era muito famoso. Tem textos bíblicos que diz que quando Jesus se dirigia à cidade vizinha e circunvizinhas, né? Diz assim, que a fama dele chegava Se antes espalhava, dele. já se espalhava. Exatamente. Né? Ou seja, era consequência dos atos salvíficos e de santidade e de vida plena em Deus que ele exercia. Tá entendendo? Agora, estes aí que estão travestidos de homens honestos e não são, que até utilizam a Bíblia, mas é sempre a sua vã maneira de ver, de olhar, ou para conquistar novos adeptos, novos seguidores, né? Tá entendendo? E olha só, esses cidadãos, eles não estão à busca de crentes fiéis. Não. Eles estão à busca de fãs. Fãs. Homem de Deus não tem fã. Homens de Deus não têm fãs. Não, não, não. Faz discípulos, né, pastor? Faz discípulos. Eita, exatamente. Tá entendendo? Eu não vim aqui para criar seguidores. Tá entendendo? Em redes sociais. Mas vim aqui tornar seguidores ou atrair seguidores para Cristo. É para mim? Não. É para Cristo. É para o reino. Você tá me entendendo? Então, muitos que estão aí não estão fazendo por amor à palavra, por amor ao reino, por amor a Deus, mas sim por usurpação própria. Então, isso são. Neles habita o espírito, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Agora, olha só que coisa interessante. Vai dizer assim também, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo lhe instrui a ensinar a Timóteo, que tudo isso eles fazem, que são travestidos de honestidade, eles fazem com hipocrisia. Olha que palavrinha. Pastor, pegando um gancho nisso daí, vou fazer uma pergunta. Sim, E eles enganam a muitos, certo? sim, Mas essas pessoas aí que eles enganam, não estão merecendo eles? sim. Infelizmente, a resposta é sim. Por quê? Porque o próprio Jesus diz que muitos
estão escolhendo para si doutores, ou pregadores, ou ensinadores, segundo as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Desejo próprio, desejo da sua própria carne. Entendi. Então eu ainda gosto de fazer uma coisinha ali errada, e aí aquele camarada ali prega que aqui é normal, que pode continuar fazendo. Aí eu deixo de ouvir o meu pastor e paro de ir para a igreja e fico assistindo o camarada no YouTube, é isso, né? Isso, e também, às vezes, não é que eles pregam o contrário. Não é isso. Não é isso. Você pode ver que uma grande parte deles não prega o contrário. Ele não vai dizer que permanecer na fornicação é pecado. Tá? Eles não vão pregar contra. Eles não vão pregar contra isso. Eles não vão falar assim, olha, não, gente, não é pecado fornicar, não é pecado Não, eles não vão trair a deixar, esposa. Não, deixar não, não. explícito assim, Eles não. não vão falar isso. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão deixar de pregar isso. Isso. Você tá Deixar de entendendo? pregar contra, ou seja, Exatamente. não advertir, saber que está acontecendo o Isso. pecado ali no meio daquela congregação, no meio daquela igreja, mas deixar de falar sobre, porque aí não Exatamente. incomoda. Então vem aí o pecado da negligência. Então, ou seja, então eles não pregam contra, tá entendendo? O pecado, mas eles também não alertam sobre o pecado. Tá entendendo? Então isso é o que está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia. As pessoas ouvem o que querem. Hoje as pessoas não são chamadas de irmãos, de servos de Deus, são chamados de lindos. Bom dia, meu lindo. Bom dia, minha linda. Você tocou nesse ponto aí, e aí eu vi uma pregação assim, ó. Se Deus deixou você tocar, você sentir, se Deus deixou você experimentar, significa que Ele está te preparando para te dar. Misericórdia. 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 Então significa que se o camarada tá olhando para a mulher dos outros, tá fazendo coisa errada, tá? Meu irmão, Não, está errado isso o aí. que é isso? Isso tem que ser muito Aí bem quem conhece a explicado. Bíblia, quem conhece a palavra de Deus, que ouviu, às vezes, vamos ser bem claro aqui, você não leu as Sagradas Escrituras, não, o presbítero Matheus não li, o pastor Ricardo não li, você não leu, tudo bem, mas você, pelo menos ouviu pregações sérias, e aí você aceitar um tipo de coisa desse, pelo amor de Deus, meus irmãos, pelo amor de Deus. Daqui a pouco você está lá na live dos profetas de madrugada. Misericórdia. Misericórdia. Queridos, isso não tem nada a ver com a Bíblia, não é assim que funciona. A doutrina bíblica, ela é santa e ela é eficaz, tá? Ela produz transformação, libertação e santificação. Ela produz tudo isso. Se a doutrina que você está ouvindo, está aprendendo, ela não está te conduzindo à transformação, à libertação e à salvação em Cristo Jesus, tem algo de errado. Tem algo de errado. Não é bem assim que funciona. Não é porque, se Deus deixou, você tocar, você sonhar, isso e isso, é porque Ele quer te dar. Não é bem assim. Deus deixou Eva pegar o fruto, não deixou? Deixou. Mas Deus queria que ela Não. comesse do fruto? Claro que não. Ela queria que Adão comesse do fruto? Claro que não. Claro que não. Mas deixou. Então, o que Vigia com esse significa negócio isso? aí. E, meus irmãos, Deus, Ele tem a sua vontade e Ele permite muitas coisas. Mas o desejo de Deus não é que você peque. O desejo de Deus não é que você se perca. O desejo de Deus não é que você morra, tá? Não é isso. Mas se você continuar aí dando os passos largos aí, meus irmãos, não adianta, Deus não vai descer do céu, porque Ele já desceu, Ele já entregou seu filho na cruz, já está tudo aí para você, a graça já está aí. Mas é que nem Paulo disse, porventura, usaria a graça para continuar pecando, para continuar fazendo as coisas erradas? Não, meus irmãos. A graça é para que você, para que eu, pecadores, agora regenerados, Sim. possamos um dia estar na presença de Deus. Exato. Preste atenção, meus irmãos. Queridos, quando o apóstolo Paulo vai escrever uma carta à igreja que está lá na Galácia, né? É a carta aos Gálatas, ele, não é isso? Ele pega e vai dizer o seguinte, olha, digo, porém, para quem que ele está dizendo? Para a igreja que está lá, né, na Galácia, não é isso? Ele vai escrever aos Galácticos.
certo? Então ele vai dizer o seguinte, olha, digo, porém, andai em espírito, e olha só, e não cumprirei as concupiscências da carne, ou seja, os desejos da carne. Vamos lá, eu posso desejar fornicar, eu posso desejar adulterar, mas exercer isso é decisão minha, tá? Então aí ele pega e vai dizer, olha, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Aí eu acho interessante o versículo número 17, quando ele vai dizer assim, olha, porque a carne cobiça contra o espírito. Sabe o que é cobiçar? É trabalhar em favor dos meus desejos. Tá entendendo? É trabalhar em favor dos desejos próprios, do querer próprio. E a carne, contaminada pelo pecado, ela saboreia o pecado. Então, se ela saboreia o pecado, o que ela vai desejar é mais pecado. Então, ela vai cobiçar contra o espírito. Ela vai trabalhar em favor dos desejos pecaminosos no qual ela já está contaminada. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, porque a carne cobiça contra o espírito, agora, olha só que interessante, só que o espírito também cobiça contra a carne. Opa, você quer puxar o crente para lá e eu quero puxar o crente para cá. Vamos lá, se tem uma força daqui, uma força de cá, parece que tá empatado aí. Então, opa, crente, você que vai decidir agora. Exatamente. Você tá entendendo? Agora, só que essa decisão do crente não é a decisão infantilizada, que é unité salamemingue. Não é isso, não. É a decisão pautada nas escrituras, né, e nos conceitos de Cristo. Aí nós decidimos. Existe um escritor muito antigo, eu já li diversos artigos dele, e em um dos seus livros, em um dos seus artigos, ele diz algo interessante. Ele fala assim, olha, imagine dois cachorros, dois cães famintos. Famintos. Só que um cão desse, de fato, é um cão, é um demônio. E o outro é você. Aquele que você mais alimentar, prevalecerá. Aí ele pega e diz, agora imagine isso com a tua vida espiritual. O teu espírito lutando contra a carne. Aquele que você mais alimentar, prevalecerá sobre o outro. Agora eu quero falar com você que me ouve nesse exato momento. Qual o lado da sua vida que você está mais alimentando? O seu lado carnal ou o seu lado espiritual? O lado que está enraizado no pecado ou o lado que te chama para a santidade em Cristo Jesus? Pense, a decisão é sua. Faça a melhor escolha. Eita, glória a Deus. E é interessante, pastor. Nós temos ferramentas que nos ajudam a decidir isso daí. Sim. Temos ferramentas. Ou seja, quando nós lemos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, automaticamente é como se nós estivéssemos sendo limpos. A palavra de Deus tem este poder, tá? De limpar o homem do pecado. Outra ferramenta, oração. Manter o contato com Deus, manter o contato com aquele que tira o pecado de você. Fazer prevalecer aquela pessoa que está lutando para que você deixe de ser o pecador, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Sim. Outra coisa, terceira, o jejum, muito importante, porque, meus irmãos, o jejum, ele é algo espiritual, porém, além de ser algo espiritual, é nítido que o que ele faz? Você deixa de alimentar o corpo, automaticamente o seu corpo físico se enfraquece e o espírito prevalece. Isso é tremendo. Então, olha só a combinação. Você tem 3 ferramentas que podem te ajudar a decidir esse negócio aí. O pastor Ricardo deixou bem claro aqui. Você está sendo puxado para um lado, você está sendo puxado para um outro. O espírito está ali lutando para que você faça as coisas de Deus. E a carne está puxando você para o pecado. Aí o que você faz? Eu fico na Netflix, eu só fico na internet, eu só vou passear, não faço nada. É claro, meus irmãos, a sua carne vai vencer. Sim. Não, pastor, agora eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou tirando período. Não, eu consigo jejuar pouco devido ao trabalho e tudo, mas eu estou fazendo. Aí o seu espírito está prevalecendo. Ou seja, então,
Significa, tudo isso que o senhor falou significa que a oração, a consagração e o jejum não é apenas um flagelo do corpo, mas sim uma preparação do corpo e um aperfeiçoamento do espírito. E Quando nós, quando nós quando nós nos consagramos, nós preparamos a nossa alma. Quando nós jejuamos, nós preparamos o nosso corpo. Olha só. E quando nós oramos, nós preparamos o nosso espírito. Corpo, alma e espírito em em pleno funcionamento para a busca da eternidade. Olha que coisa espetacular. O pessoal pensa que você tem também que prejudicar o corpo. Não, não, é uma preparação do corpo. Não é isso? Um revigorar da alma e uma busca no espírito. É um homem pleno trabalhando para se aperfeiçoar ao ponto de o céu na terra lhe enxergar. Olha que coisa espetacular. Isso significa consagração, purificação, santificação. Louvado seja o Senhor. muito interessante isso, meus irmãos. Tremendo demais. E muito bom isso daí, porque infelizmente hoje o que tem de pessoas achando que pode, de certa maneira, fazer algum sacrifício, né? Ah, eu vou pagar o preço, hoje eu vou pagar o preço. Vou ficar não sei quantas horas lá dentro da mata, eu vou fazer. Não é criticando, meus irmãos, você pode fazer, mas não entenda que é, você está fazendo algo de uma maneira que você vai se mutilar. E quem faz isso daí é pessoa que acredita em Deus pagão aí. Qualquer Sim, outra coisa. Mas aquele que serve a Deus, que serve a Jesus, não faz essas coisas, tá? sim. A busca é que nem o pastor falou. Nós deixamos de comer não meramente para passar fome, né? Exatamente. Mas para fortalecer o espírito. Ou nós ficamos um tempo orando, não para cronometrar e dizer assim, agora eu já fiquei não sei quantas horas, eu sou melhor que o outro pastor lá que ora menos. Não. Mas que você tenha, naquele momento que está orando, verdadeiramente a comunicação com Deus. Você está falando com Deus, você está buscando a presença de Deus e você Louvado. sabe que Deus está ouvindo, tem certeza que Deus está ouvindo. E aí o assunto não falta. Maravilha. Louvado Agora, seja Deus. achar que o tempo que você fica orando ou o tempo que você fica sem comer vai te deixar de algum modo melhor que outra pessoa, não, tá mesmo? Bem claro. Isso foi tremendo. E outra, se a gente formos analisar bem, isso vai cair um pouco na doutrina dos homens. Isso. Não é? São feitos desordenados, são conselhos que não são bíblicos e a gente tem que tomar cuidado com certas coisas. Não é? Então, preste bem atenção. Tá? Não existe receitinha pronta, né? Como farinha de trigo, ovos e manteiga, e você vai fazer um bolo da fé. Não é assim E que funciona. Não é assim que funciona. Existe uma única regra de fé e prática, um único caminho a ser seguido, e as Sagradas Escrituras ensina cada um deles. Abra os seus olhos, analise as Sagradas Escrituras, procure o seu pastor, tá? Procure o seu líder com as suas dúvidas e certamente ele vai esclarecer o que necessário for para melhor você servir a Deus, melhor você ter uma vida plena em Cristo Jesus. Não é isso, presbítero? exatamente isso. Louvado seja Quando a Deus. gente fala sobre as doutrinas de homens, né? A gente vê que Paulo lutou muito contra isso. A gente falou até um pouco no começo. E é aquela preocupação que até mesmo o senhor falou no programa passado, né? Ah, fica anos numa igreja trazendo aquela palavra, o ensinamento, e aí, infelizmente, depois chega alguém que não é alinhado com essa doutrina, com a doutrina verdadeira, e aí até mesmo coloca o jugo, né, sobre os irmãos, como se esse jugo fosse de fato uma doutrina bíblica, mas que se torna apenas um legalismo, né? Ah, isso pode, isso não pode, coisa, mas cadê o texto? Mostra o texto bíblico, onde está isso? Nos explica isso, o porquê disso. Mas aí aquele homem só faz algum tipo de justificativa e não explica para o povo. E, infelizmente, isso tem atrapalhado muito na igreja, atrapalhado muito a quem, de fato, tem estudado, tem buscado
os ensinamentos bíblicos para o povo cristão. Sim. Olha, deixa eu falar algo para você aqui. Você que me ouve, que nos assiste nesse exato momento. O, o pensamento do ser humano, ele não vale de nada se não tiver de acordo com as Sagradas Escrituras. Ponha isso na sua cabeça. Não serve de nada se não tiver de acordo com as Sagradas Escrituras. Tá? Vamos lá. É doutrina bíblica? Tem que ser exercida, tem que colocar em funcionamento, tem que colocar em prática. Não é doutrina bíblica, não está na Bíblia, abra o olho. Abra o olho. Tá? Não é bem assim. Alguns conceitos humanos, às vezes, ele é até bem visto, porque são comportamentos legais, são comportamentos bacanas, mas são comportamentos, não são doutrinas bíblicas, tá? Então vamos lá, comportamentos, costumes, conselhos, a gente dá, a gente ensina, tudo ok. Mas eu não posso fazer de conselho, tá? Ou de dogma pessoal, ou de pensamento pessoal, uma doutrina bíblica. Porque a doutrina bíblica já está estabelecida e quem nos deu foi Deus. Quem nos deu foi Deus. Não queira dizer que tal coisa é pecado sem ser, e também não diga que coisa não é pecado quando é pecado. Então, prestemos bem atenção. Não saia aí fazendo coisas absurdas que a palavra de Deus não diz. E é muito interessante, pastor, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver lá em João, os fariseus começaram a querer questionar a autoridade de Jesus e tudo que Jesus falava e pegava, né? E aí Jesus diz lá no capítulo 7, no versículo 16, ele fala assim, ó, e Jesus respondeu a esses, disse-lhes, esta doutrina que vos tenho falado não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, a doutrina de quem? De Deus. Pronto. Jesus estava deixando claro que era a doutrina de Deus. Então, quantas doutrinas deve ser ensinada na igreja? Apenas doutrina de Deus. Apenas uma. Apenas uma. Que é a doutrina de Deus. É a doutrina do pastor Ricardo? Não. É a doutrina do presbítero Mateus? Não. É a doutrina da Joana? Não. Da Abigail? Não. É a doutrina de Deus. Exatamente. Por quê? Porque só existe uma. Porque a doutrina é os ensinamentos de Deus. É a palavra de Deus. A palavra do Ricardo só vai valer alguma coisa quando ela estiver alinhada com a palavra de Deus. Até que porque quando a minha palavra estiver alinhada com a palavra de Deus, a palavra não é a minha, já é a de Deus. Já é de Deus. Isso acontece quando nós vamos ministrar. Exatamente. Exatamente. Nós estamos pregando a mensagem, mas toda aquela mensagem não é nossa. É de Deus. Pronto. Então não foi a palavra do Ricardo, não foi a palavra do Mateus, não foi a palavra da Joana e muito menos da Abigail. Não é isso? Então foi Deus utilizando o ministrante ou a ministrante. Não é isso? Então a palavra que foi ministrada, que foi ensinada, que foi otorgada, não foi isso? É de Deus. Então isso é o que importa. Uma única doutrina, um único ensinamento que conduz uma única santificação. Exatamente. E alguém pode perguntar aí, pastor, mas como que eu sei que a pregação da pessoa é uma pregação de Deus? É parte da doutrina de Deus? Como que eu sei? Como que eu sei, pastor? Como que eu descubro isso? Vamos lá, simples. Cristão que não lê a Bíblia jamais saberá. Jamais. Eita, já eliminou aí 80%, hein, pastor? Jamais saberá quando estiver sendo enganado ou ensinado verdadeiramente. Ele nunca saberá. Por quê? Porque se você não lê a Bíblia, o próprio Jesus disse, examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. Tá? Sabe o que é testificar? Anunciar, me mostrar. Tá entendendo? Então, ou seja, se eu não analiso as Escrituras, tudo aquilo que é ministrado, eu vou aceitar como verdade. Aí o camarada chega lá, fala um monte de buiufas lá, tá entendendo? Um monte de abacaxi com gosto de limão, aí eu vou pegar igual uma esponja, vou absorver tudo, mas um crente fiel e verdadeiro que lê a Bíblia, quando o cidadão estiver pregando, ele vai dizer, isso está aqui. Quer ver só, pastor, como a gente identifica uma igreja que ama as Sagradas Escrituras ou não? É quando o Senhor é convidado a ministrar naquela igreja, ou é a sua própria congregação, onde o Senhor está dirigindo a igreja, aquele rebanho está sobre a sua responsabilidade, e você pega as Sagradas Escrituras, abre ela e fala assim, hoje eu vou trazer um ensinamento para a igreja. Você abre, o Senhor abre a Bíblia e começa a ler as Sagradas Escrituras. Quando o Senhor termina de ler, que vai
expressar, que vai aplicar o texto, quando o Senhor olha, todo mundo fechou a Bíblia. É. Ah, essa igreja não ama a palavra. E quase sempre, pastor, as pessoas que fazem isso daí, dá 10 minutos que chegou em casa do culto, já não lembra mais da pregação que teve. Não Você lembra? pergunta, qual foi o texto lá hoje no culto? Ah, eu não lembro, não. Irmão, olha, recebi um convite para tomar um café, tomar um chá na casa de um determinado crente, e eu fui. De tanto convidar, eu fui. Não gosto muito de sair de casa, mas me convidaram e eu fui. Aí foi passando o tempo, falou, "Ah, pastor, o senhor vai direto, daqui o senhor vai direto para a igreja. Falei, amém, eu levo o senhor. Falei, amém, vamos junto, então, em nome de Jesus. Já estava pronto, tinha ido da escola bíblica dominical, passamos o dia lá. Na hora de nós irmos, estava chegando o horário do culto para nós irmos ao culto, aí, vamos se arrumar. Todo mundo se arrumou, ok, tá na hora da gente ir embora. Aí o determinado crente pegou e falou, deu um grito, mulher, a mulher estava no banho. Mulher, a mulher respondeu, o que foi, amor? Cadê a minha Bíblia? Onde está a minha Bíblia? Você viu a minha Bíblia? Faz tempo que eu não vejo. Olhei assim, falei, meu Deus do céu, se ele que é o dono não sabe onde que está a sua Bíblia, eu me pergunto qual foi a última vez que ele abriu a Bíblia dentro da sua casa para ler. Ah, pastor, isso aí é notório que a maior parte da igreja, infelizmente, né, a Bíblia é só um acessório de ir pro culto. A Bíblia é só um acessório de ir pro culto, porque as pessoas procuram ela quando estão indo pro culto. Meu Deus do céu. Simplesmente. Não se tem o amor à palavra, ao estudá-la. Se sabe, eu já vi recente também isso daí, até um pessoal aí que faz aquelas piadas, sabe, stand-up comedy e tal, falando assim que o camarada foi evangelizar ele, falou de Jesus para ele e falou, tá, mas onde está essa história aí? O rapaz falou para ele assim, ó, tá na Bíblia. Nossa, que legal, tá na Bíblia, mas você já leu ela toda? Não, 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 eu só alguma... Não, eu não leio não. Tá, mas como que você sabe que isso daí é bom para você? Aí o camarada respondeu assim para ele, não, mas é porque quando a gente tá lá no culto, o pastor só dá os petiscos pra gente, assim, sabe? O gourmet, a melhor parte. O pastor tem a melhor parte ali pra gente, então a gente só vai ouvir o pastor, não tem o porquê Só o filé abrir. mignon. Só o filé mignon. Então isso é preocupante, porque se trata de não somente conhecer a história, mas a Bíblia ela é importante para a aplicação pessoal da sua vida. Então, se você não a lê para que no dia a dia ela tome forma na sua vida, seja formada ali a palavra de Deus com aquilo que você está vivendo, como que você vive um cristianismo dessa maneira? Não vive, Não vive, né, pastor? não vive. O cristão que ele não tem é, familiaridade com as sagradas escrituras, ele vive na escuridão. É como um cego tentando guiar outro cego. O que é que um cego, ele é guiado pelo quê? Pelo barulho. E, Tá entendendo? sim, Então, crentes que não leem as Sagradas Escrituras, que não examinam as Sagradas Escrituras, eles são guiados pelo barulho de outros. E o que significa? Qual é o meu medo? É que nem sempre o barulho desses outros é o barulho fiel, é o barulho real, é o barulho santo. Porque quem não é crente faz mais barulho de quem é crente. Quem é vazio faz mais barulho de quem está cheio. as pessoas têm o costume de dizer aí que a voz do povo é a voz de Deus e não é, Não né? é, Quem não não. é? Quem Não não é, é? não. Queridos, o salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele vai dizer: Lâmpada para os meus pés e luz para o meu Meu caminho caminho, é a tua tua. fala. O que é a palavra? As Sagradas Escrituras. Então vamos lá. Então, o crente que ele não tem familiaridade com as Sagradas Escrituras, ele vive na escuridão. Ele não sabe onde ele pisa, tá entendendo? Ele não sabe onde ele pisa, ele não sabe o que enxerga, ele não sabe para onde olhar, porque ele vive na escuridão. Tá entendendo? Ele não consegue mais identificar o que é pecado, ele não sabe mais identificar o que é pecado de morte, ele não sabe mais o que é transgressão. Para ele é o tanto faz, tanto fez. Eu vou vivendo e eu Se desejo, der ou Deus, se então que der eu tenha Deus. sorte que no último dia eu me arrependa dos meus pecados. Ele é apenas como se fosse um cão. Ele só acorda, Se trabalha, alimenta, come e sobrevive. dorme. Só que vai chegar um momento que isso vai cessar.
Pare de andar na escuridão. Analise a palavra do Senhor, porque para os teus pés ela é lâmpada, para o teu caminho ela é luz, e certamente vai nos guiar à salvação. Glória a Deus. Nós estamos já indo aqui pro final, né, pastor? Já Sim. chegando, infelizmente. Mas quero fazer uma pergunta para o pastor aqui, uma pergunta composta, né, para que a gente possa finalizar esse assunto. Pastor, a pessoa que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, ela, familiares, pessoas conhecidas, pessoas da igreja, se elas seguirem doutrinas de demônios, aonde elas vão parar? Se elas seguirem a doutrina de homens, aonde elas vão parar? Se elas seguirem as doutrinas de Deus, aonde elas vão parar? Aqueles que seguem a doutrina dos demônios vão parar aonde eles residem ou residirão, no inferno. O próprio Jesus disse que o lago de fogo e enxofre foi preparado para Satanás e seus anjos, ou seja, os seus demônios. O crente desobediente, intrometido, é que vai querer um pedacinho lá. Não faça isso não, meu santo. Não faça isso não, minha santa. Ao invés disso, procure sempre a doutrina de Deus, que te conduzirá à salvação. A doutrina de Deus conduz a Jesus e Jesus nos conduz ao céu, porque é Ele quem nos dá a salvação. Pastor, e a doutrina dos homens? A doutrina dos homens é confusa, é muito confusa, então você tem que estar alerta. Hoje nós estamos muito preocupados com costumes locais, estamos se preocupando menos com a verdadeira doutrina de Deus, com as Sagradas Escrituras. Nós estamos agarrados em dogmas, em ensinamentos humanos, quando nós temos que nos preocupar com o verdadeiro ensinamento das Sagradas Escrituras, que é ela quem purifica o homem, que purifica a mulher e prepara para estar com o Senhor. Então, aqueles que ficam apenas enraizados nesses usos e costumes, pensando que é doutrina, estão ensinando de uma maneira errada ou têm uma compreensão de uma maneira errônea. Presta bem atenção, toma cuidado. Eu vejo cada absurdo aí que me causa preocupação. E quando nós somos chamados para ministrar, para dar ensinamento a respeito das Sagradas Escrituras, teve algumas vezes que o pastor daquela congregação falou assim: olha, mas ninguém aqui ensina assim. Eu falei: simples, ensine seus obreiros nas Sagradas Escrituras, que certamente ele ensinará. Agora é o seguinte: as Sagradas Escrituras não atraem dinheiro, as Sagradas Escrituras não vai atrair fama, as Sagradas Escrituras não vão te dar seguidores. As Sagradas Escrituras vai te dar o céu, a salvação, a presença de Deus. E isso dará. Isso é mais enriquecedor ou mais valioso do que toda a pérola preciosa? É, eu te garanto que é. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora, para nós finalizarmos, o presbítero Mateus, me fizeram uma pergunta esses dias que eu achei muito interessante. Falando a respeito de confissão de pecado. E isso cai na doutrina dos homens. Eles me fizeram uma pergunta muito interessante. O cidadão me perguntou o seguinte: há igrejas ou denominações que exigem que membros que pecaram lhe procurem para confessar pecados. Para confessar pecados para ele. Aí ele me perguntou: isso é certo? Isso é correto? A Bíblia fala algo a respeito deste assunto? Fala, pastor. Quando a gente fala de confissão de pecado, é algo que as pessoas muitas vezes não entendem pelo fato de não conhecerem o que a Bíblia diz sobre isso. Vão se apegar àquilo que o líder espiritual sempre lhe disse. A Bíblia vai dizer que aquele que confessa a Deus e deixa. Então, olha só. Você precisa confessar. Mas para quem? Para Deus. E você precisa deixar. Porque se você não deixar, de nada adianta. Então, eu peco hoje, eu confesso hoje para Deus, amanhã eu peco de novo, eu confesso para Deus, eu peco de novo, eu confesso para Deus, e está tudo certo. Agora, se você reconhece que a situação que você passa, você não vai conseguir deixar sozinho,
Aí a Bíblia também vai dizer que você precisa procurar alguém, um irmão seu, e confessar para essa pessoa. E não está dizendo que tem que ser um líder. Não está dizendo, mas alguém de confiança. Cai muito no que a gente falou, pastor, no vídeo passado, sobre a questão das pessoas não terem confiança, Sim. né? Por infelizmente, algumas pessoas, até mesmo dentro do seu ciclo religioso, ser uma pessoa que, como os fariseus eram na época, né? Hipócritas, ou seja, falava que você tinha que fazer aquilo, tinha regras, mas ele mesmo não cumpria essas regras. Então as pessoas veem que aquelas que deveriam ser o exemplo para elas são simplesmente pessoas que não praticam Sim. o que de fato era para ser praticado. E tem aquilo, né, pastor? Chega em casa e começa a falar do irmão da igreja. Não, mas você viu fulano lá, caiu, fez isso, fez aquilo, tudo. E, infelizmente, isso descredibilizou as pessoas de procurar ajuda e confessar o pecado. Mas, meu irmão, você que está nos ouvindo, confesse a Deus. Ore, peça perdão ao Senhor. E se for algo que você está com dificuldade, converse com um amigo, converse com o irmão. Se você tem um líder espiritual, um pastor, e de fato você sabe que ele é pastor, que é aquele que tem pregado, tem cuidado da igreja de verdade, tem ensinado de maneira verdadeira, e você sabe porque os frutos aparecem, aí sim você pode procurar ajuda. Caso contrário, vá em alguém de confiança. Exatamente. Concordo plenamente. Vamos lá. Pessoal, aquele que confessa e deixa, ele alcançará misericórdia. Vamos lá. O perdão de pecado, não é apenas para quem confessa. Porque eu já vi muita gente confessando. Tem gente que parece que faz até todo ano ele Vai confessa confessar. algo, Sim. né? Mas não é, o perdão não é apenas para quem confessa, é para quem deixa. E Né? Por isso que ele fala, tem aquele que uma condição aí, confessa né? e deixa. Deixa. E quem escreveu isso foi Salomão. Sim. Salomão que escreve isso. Olha, gente, olha, quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se eu não deixar, se eu apenas confessar e não deixar, eu não alcanço misericórdia. É que eu tenho que deixar de praticar aquela iniquidade que me distancia de Deus, ou me causa a morte espiritual. Então eu confesso e eu deixo. Aí sim. Jesus falava, né? Jesus curava ali as pessoas e era interessante que Jesus, no final ali de despedir a pessoa, Jesus falava, ó, vai e não peques mais. Ou seja, eu te curei fisicamente, mas não só fisicamente. Eu também te curei espiritualmente. Mas para que essa cura permaneça sobre a sua vida, você não pode pecar mais. Isso. Deixe o pecado. Olha, é necessário, em alguns casos, você procurar alguém de confiança. Quando nós falamos alguém de confiança, é alguém que é crente Isso. biblicamente. Alguém que é crente de verdade. Né? Vamos lá. E se necessário for, e eu espero que seja o teu líder espiritual. Né? Então você, pastor, seja santo, seja um homem de Deus, para que o teu Exemplo, né, membro pastor? possa, exatamente, o exemplo dos fiéis, para que o teu membro possa ter confiança suficiente no Senhor para lhe procurar para um próximo aí tratamento espiritual, se necessário for. Né? Agora, tem uma outra pergunta que eu acho bem interessante, é que deve ser a dúvida de muita gente. Vamos lá. A partir do momento que eu confessei algo, né, me arrependi dos meus pecados, ok? Confessei e me arrependi. Né? A maioria das denominações, ela estabelece um tempo aí, né, para permitir que o irmão entre novamente aí na comunhão dos santos. Né? Quando alguém me perguntou desta maneira. Pois bem, vamos lá. Aí o camarada me perguntou assim, ó, o crente lá me perguntou assim, pastor, isso não é denominar um tempo para o perdão? Isso não é denominar um tempo para o perdão? Se sim, há prazo para o perdão? Pergunta complexa, hein? Não é uma pergunta É complexa, complexa, mas é boa. mas é É muito boa. extremamente boa. É extremamente boa. Pastor, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e o que ela vai dizer a respeito do perdão, nós vemos que o perdão de Deus ele é imediato. O perdão de Deus ele é imediato para aqueles que se arrependem verdadeiramente. Então, você pediu perdão para Deus e se arrependeu verdadeiramente, e tem aquela condiçãozinha que nós falamos agora, deixou a Sim. prática, você é perdoado imediatamente.
Nós entendemos que as denominações, as comunidades cristãs, elas têm o seu jeito de tratar. O que seria esse jeito de tratar? Pegam essa pessoa e afastam ela de certos tipos de atividades que ela fazia, gerando nela o desejo de voltar a fazer parte daquilo. Então, ela entende que o pecado que ela cometeu a afastou daquilo que ela exercia. E neste período que ela vai ficar sem participar, é o período que ela vai refletir sobre não querer mais isso. É claro, temos texto bíblico para proteger isso e falar que isso é uma prática ok? Não, não temos. De fato, o que tem que ser analisado a situação é: será que está sendo a caráter punitivo ou é tratamento? Isso que tem que ficar bem claro, tá? Porque se for punitivo, é errado, tá? Porque como eu, um homem pecador, vou estipular um prazo de perdão para quem Deus já perdoou, né? Para quem Deus já perdoou. Agora, se eu entendo que o tratamento será o melhor para aquela pessoa, que seria esse tratamento? Acompanhar mais de perto, conversar mais com essa pessoa, aconselhar. Meus irmãos, não é deixar simplesmente a pessoa afastada e deixar largar a pessoa de mão, não, porque a gente já viu isso várias vezes. E a pessoa nem está mais no ministério, não está mais na igreja. Infelizmente, porque o tratamento, muito pelo contrário, aquela pessoa retorna mais forte, aquela pessoa retorna mais querida, mais próxima do seu líder espiritual do que antes, né? Isso. Mas infelizmente o que nós temos visto é muitos a caráter punitivo. Ou seja, se não me obedeceu, Deus te perdoa, não importa, quem manda aqui é eu, né? Isso. Infelizmente nós temos visto isso Ou seja, então o perdão é no ato do arrependimento. no ato, no ato. Então, se o perdão é no ato do arrependimento, então para que este tempo estabelecido? Simples. O tempo estabelecido por cada denominação não é para perdão, mas sim para um ato disciplinar, para um tratamento espiritual. É para tratar aquele crente, ver como está a alma dele. A alma dele certamente vai estar machucada, porque se ele pediu perdão, se ele se arrependeu e pediu perdão, então ele está com a Tá alma ferido, né? machucada, está ferido. Então esse tempo é para um tratamento espiritual. Tá? É para um tratamento espiritual. Mas o perdão é no ato do arrependimento. Automaticamente, quando você já fala para Deus, já confessa a Deus, deixa de praticar, imediatamente o Senhor já te perdoou. O Senhor fala que das tuas iniquidades não me lembro mais. Olha que coisa espetacular. Tá entendendo? Então, o perdão. Você lembra daquela mulher que foi pega num ato de adultério? Sim, Que sim, levaram a mulher até Jesus? sim, Quando Jesus pega e diz: olha, não tem pecado que atire a primeira pedra. sim. Como que estava aquela mulher? Arrasada. Arrasada. Não estava isso? Quando Jesus olha para. Depois que Jesus pega e diz que não tem pecado que atire a primeira pedra, que todo mundo deu linha na pipa, não é? Todo mundo foi Ficou com embora, medo de tomar chutou o pau pedrada. da barraca, não é É, isso? Não é? Todo mundo foi embora. Jesus olha para aquela mulher, o que é que ele diz? Mulher, onde estão os teus? acusadores. Ninguém sobrou? Ela olhou para um lado, olhou para o outro, o que é que ela respondeu? Não, Senhor. Ninguém sobrou. Tem alguém para te condenar? Não, ninguém me condenou. Ele falou, então eu também não te condeno. Agora, olha só, vai e não, É, ou seja, abandona essa vida aí. Né? mas você está perdoado. Exatamente, E de fato ela estava arrependida. exatamente. Em outras palavras, mulher, eu sei muito bem o que é que você cometeu, então levanta aí, para de ser vergonhice e leva a tua Isso. vida santa. Né? Então, o perdão foi no No ato. ato do No ato. arrependimento. Tá? Agora vamos lá, presbítero. Já que nós estamos falando de perdão, já que nós estamos falando de perdão, como é que a gente trata ou até aconselha aquele membro que tenta lutar, sabe, diariamente ali, mas acaba uma vez ou outra caindo no pecado? Como que a gente trata deste membro aí? É complexo, hein? Ele chega e diz: olha, pastor, eu tô lutando, olha, caí. Aí você trata ele, aí passa um tempo e ele, pastor, caí.
Como que a gente trata ou aconselha este membro que está a lutar, mas ele não consegue permanecer fiel? Como que a gente trata ou aconselha esse crente aí? A princípio, pastor, nós devemos conversar com a pessoa e entender o que está levando ela a este pecado. Porque já dizia Billy Graham, né? Eu vi uma pregação do Billy Graham muito interessante, e ele dizendo assim, e perguntaram para ele, pastor Billy Graham, se você estivesse num quarto sozinho com uma moça, você pecaria? Ele falou, sim, eu pecaria. Aí ficaram espantados, né, pastor? Porque o pastor Billy Graham, grande evangelista, ganhou muitas almas para Jesus, falou um negócio desse, ele falou, por isso que eu não fico, jamais ficarei sozinho com uma moça no quarto. O que ele está dizendo é bem claro, porque a palavra fala que nós devemos fugir da aparência do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que verificar o que está ocorrendo para que ele continue cometendo este pecado. E ali, num certo ponto que ele dizer, não, pastor, mas o que me está levando a pecar é porque estou indo neste lugar ou estou fazendo esse tipo de coisa, e através dali tentar ajudá-lo para que ele, de fato, consiga parar de pecar. Eu tenho uma visão a respeito disso, né? Uma opinião formada a respeito disso, quando eu leio o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Quando Jesus vai ensinar a respeito de vigilância, de oração, Jesus vai dizer o seguinte: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, certamente é bem provável, quase 100% de certeza, de que esse irmão, ou ele está vigiando pouco, ou está orando pouco. Quase nada. Ou os dois, nem está vigiando, nem está orando. Porque para que serve a vigilância, para que serve a oração? Jesus disse, para que vocês não entrem em tentação. É muito difícil um crente que acabou de orar e que está em constante vigilância, ele caia em tentação. É muito difícil. Muito difícil. A juventude, o ponto fraco dela hoje, ou é fornicação, ou é adultério. E quem já viveu no mundo das drogas, no mundo dos vícios, são os vícios. É ou não é? E entre nós também. Sim. Tá? Então, são os pecados de níveis carnais, de corporal, não é isso? Sim. Níveis carnais. Que acabam denigrindo e destruindo o ser humano, por falta da oração e por falta da vigilância. Então, quando nós focamos no que Jesus disse, na vigilância e na oração, nós evitamos cair em tentação. Então, deixa eu falar algo para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Faça o que Jesus instruiu. Vigie e ore. E certamente as tentações na tua vida serão evitadas o máximo possível. Você foi feito para ser vencedor, ser santo. Lógico, nós pecamos porque somos pecadores. Mas há muitas coisas que nós temos que evitar. Por quê? Porque a decisão é nossa. Eu decido orar, eu decido vigiar, porque eu quero alegrar o meu Senhor e estar de um nível que ele me aceite no céu. Glória. Louvado seja Glória o nome a Deus. do Senhor. Tremendo. Louvado seja Deus. Ou seja, a decisão está toda nas nossas mãos. Né? Está nas nossas mãos. A palavra já está, a doutrina de Deus já está aí. Isso. Já está aí. Além de nos ensinar o porquê estamos aqui, nos ensina como devemos viver aqui e nos ensina para onde nós iremos. Exato. Ou seja, aquele que não seguir a doutrina de Deus, seguir a doutrina dos homens ou de demônios, ele optou por seguir essa doutrina. Exatamente. Lembre-se do que Jesus falou em Mateus 4, versículo 17. Desde então, está escrito lá assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, vivamos nesse reino, meus irmãos. Vivamos neste reino. O reino que o Senhor estabeleceu para nós habitarmos. Glória a Deus. Louvado Meus irmãos, seja Deus. louvado seja o nome do Senhor.
Espero que Deus tenha falado com você grandemente nesse período que nós estivemos aqui. Glória a Deus pela vida do pastor Ricardo, excelente Amém. Louvado seja ensinamento. Deus. A gente sai daqui, ó, cheio da presença de Deus, cheio da Graças graça, a cheio do Deus. conhecimento. Agora o pastor Ricardo, ele tem um recado para dar para os irmãos aí, sobre os nossos apoiadores, né? Tem alguns irmãos aí nos apoiando, que estão lutando aí diariamente, trabalhando, e aí nada mais justo que também nos apoiando, nós também estaremos o apoiando aqui. O pastor Ricardo tem um recado para vocês. Meus amados irmãos, hoje com muita alegria eu quero aqui agradecer, né, agradecer a um dos nossos apoiadores, que é a CyberSeg. A CyberSeg é uma empresa especializada em segurança eletrônica. Todos os tipos de câmeras, se você necessitar de segurança eletrônica para fazer vigilância na sua casa, na sua empresa, procure a CyberSeg. A CyberSeg trabalha com todo tipo de câmeras, instalação de câmera, manutenção de câmeras, todas elas. Procure a CyberSeg. A sua casa e a sua empresa segura é com a CyberSeg Segurança, especialista em segurança eletrônica. Você quer entrar em contato com a CyberSeg? Ligue 0 prestadora 11 94597 9202. Repito, o telefone da CyberSeg é 0 prestadora 11 94597 9202. CyberSeg, a sua casa e a sua empresa mais segura. CyberSeg Segurança, especialista em câmeras inteligentes. Deus abençoe. Obrigado, CyberSeg, pela parceria. Que Deus em Cristo lhe abençoe muito. E agora eu quero falar com você. Queridos, por gentileza, você que está sendo abençoado por este programa do podcast Uma Questão de Fé, compartilhe, inscreva-se no canal, porque isso vai nos ajudar a crescer um pouco mais e certamente trazer homens de Deus aqui que possa tratar de doutrinas bíblicas, de conceitos da fé, para melhor atender você, para melhor levar ensinamento bíblico para você, para melhor juntos aprendermos as Sagradas Escrituras e vivermos da melhor maneira possível. É o podcast Uma Questão de Fé, fazendo a diferença nas nossas vidas. Glória a Deus. Inscreva-se, curta, compartilhe com seus familiares e amigos. Até porque viver uma vida plena, uma vida de plenitude, uma vida cristã e saudável é uma questão de fé. Louvado seja Deus e que Deus em Cristo te abençoe.